Amados, olha aí, essas crianças aqui, ó. Amém? Aleluia! Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Que bom que essas crianças estão aqui, amém, amados? Que bom, que glória. Porque eles não são a igreja de amanhã, eles já são a igreja de hoje. Há uma igreja sendo desenvolvida dentro deles. Então eles já fazem parte da igreja, né? Essa ideia de criança, a igreja do futuro, não é, irmão? Eles já são a igreja. Aleluia! Glória a Deus, só a igreja que ficou de pé, né? Glória a Deus. Já está arrebatada. Vamos abençoar essas crianças? Crianças, fica comigo, crianças. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Nós abençoamos o teu futuro, que será um futuro de paz, que será um futuro de bênção, que será um futuro de sucesso, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Lançada a corda e assentar-se. Nós fizemos o culto e vigília das crianças aqui. Foi glória, irmãos. Criança cantando. Foi muita bênção, meu. E eu já na última energia da pilha. Ai, Jesus amado. Teve uma aqui que saiu embora, foi embora do barco. Ô Rádio, como você faz com a mãe Rádio? Jesus como a Jesus não muda mesmo ser humano, né, irmão? Os adultos não mudam, né? Aleluia! Salmo 144, verso 5. Glória a Deus. Pode ter certeza que no próximo retiro nós teremos algo muito mais diferenciado para as crianças também. Né? Glória a Deus. Salmo 145, diga comigo. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 18, verso 9. Salmo 18, verso 9. Glória a Deus. Está escrito no Salmo 18, verso 9. Abaixou os céus e desceu. O Salmo 18 está primeiro do Salmo 44, ou não? O Salmo 18 vem primeiro do Salmo 144, ou não? Claro que vem, não? Salmo 18. É isso aí. Abaixou os céus, então aconteceu alguma coisa já. Glória a Deus. Então abaixou os céus, então algo que já, diga comigo, é algo que já aconteceu. Mas o Salmo 144, que relação que tem com o Salmo 18, 9? Responde para mim. O Salmo 18 diz, abaixou o céu e desceu. Mas o Salmo 144 diz o quê? Abaixa, ó Senhor, o Senhor. É como o salmista dissesse, Deus repete novamente. Faz novamente. Deus manifesta aquela glória outra vez. Aleluia. Você está entendendo o que eu quero conduzir você nessa noite? Abaixa, Senhor, o teu céu. Mas Deus já tinha feito isso. O Salmo 144 não foi escrito por Davi, o rei Davi. E é importante nós entendermos quando a gente quer assim compreender o que foi que gerou esse salmo no coração do salmista. A gente precisa entender o momento que o salmista estava vivendo. O que estava ocorrendo na época que o rei Davi não escreve o Salmo 144 todo. Você pode ler todo o Salmo 144, irmãos, e ele vai mostrar realmente um Davi muito confiante, um Davi que acredita na intervenção divina e de que o homem não é nada diante dessa presença poderosa. Aleluia! Mas Davi estava vivendo um momento de conflitos. Havia um conflito entre Davi e os seus aliados
contra o seu próprio filho Absalão, que intentava um golpe de Estado contra o próprio pai. Então Davi, nesse momento, ele roga a Deus, ele clama a Deus, ele confia que Deus vai intervir para mudar essa realidade. Entende? Então esse é o contexto em que o Salmo 144 foi escrito. Não foi um momento simples, não era um momento pacífico, não era um momento tranquilo, não era um momento de paz, mas era um momento turbulento. Nós sabemos que Absalão intentou contra o trono do seu próprio pai. Ele queria assumir o lugar do seu próprio pai. Então aí havia os conflitos entre os homens que seguiam a Absalão e os homens de Davi. E aí quando Davi escreve esse salmo, ele escreve com a confiança em Deus, sabendo que Deus agora havia dado a ele o livramento, porque Deus havia dado vitória a Davi, e Davi permanece no trono. Ele continua no trono. E este é o salmo, então, que Davi agradece a Deus por o grande livramento que Deus havia operado na história dele. Amém? Os irmãos entenderam o momento do Salmo 144 foi escrito? Então ele agora é almejado de Davi. Deus, faz de novo. Abaixa o teu céu. Provavelmente Davi deve ter ouvido o que aconteceu lá no Monte Sinai. Ele deve ter conhecido isso. Ele diz agora, Senhor, abaixa o teu céu. Mas Deus já havia feito isso. Amados, o que nós precisamos é não viver saudosistas. Antigamente era assim. Antigamente Deus fazia. Nós jogamos Deus no passado e prendemos Ele lá no passado como se Ele não fosse de hoje e eternamente o mesmo. O que acontece, amados, que quando nós ficamos presos no saudosismo, nós corremos o risco de perder as coisas boas que Deus tem para hoje. Entende isso? Deus tem coisa nova para nós hoje, mas nós ficamos presos lá no passado de 50, 60, até 100 anos atrás. Hoje é uma outra realidade, amém, irmãos? Então agora o salmista Davi, ele almeja novamente que Deus faça os céus descer. Porque uma vez ele fez isso. Então, Davi já viu a manifestação de Deus. Então quando nós pensamos, pode deixar claro, abaixa, Senhor, pode deixar o outro aqui, viu? Abaixa, Senhor, os teus céus. Abaixa os teus céus. O que Davi estava pedindo, Senhor, manifesta-te. Manifesta-te. Por causa do momento que ele estava vivendo, conflituoso. Amados, eu quero dizer para vocês nessa noite sobre exatamente essa teofania de Deus. Pastor, embaraço na minha cabeça. O que é teofania? O que é a teofania? Os teólogos dizem. São manifestações de Deus através de fenômenos naturais de forma visível. Aleluia, fica comigo. Teofania são manifestações visíveis da parte de Deus através de fenômenos naturais. O relâmpago, fumaça sobre o monte, coisa assim desse tipo. Mas o fato, irmãos, é que Deus sempre se manifestou. Entende? Deus sempre se manifestou. E Ele ainda se manifesta hoje. Então, quando nós estamos dizendo, Senhor, abaixa o teu céu, nós estamos falando assim, manifesta-te. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus não dá morro em ponta de faca. Você viu alguém dar morro em ponta de faca? Deus não se manifesta se Ele não tiver um propósito muito claro. Entende isso? Você vai gritar a noite inteira aqui. Você vai honrar a semana inteira aqui.
Mas se ele não quiser se manifestar, e enquanto você dele não tiver um propósito, ele não faz. Então é isso que eu quero que você entenda, irmãos, que todas as vezes que o céu de Deus se abaixou, a manifestação de Deus, ela apareceu de forma visível, mas com propósitos bem definidos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. E a nossa história começa com um homem chamado... Como é que é o homem que libertou Israel do Egito? Como é o nome do homem que libertou Israel do Egito? Moisés. Êxodo capítulo 3, irmãos, no verso 4, capítulo 3 e capítulo 4, a Bíblia fala assim, amados, que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro lá no Monte Sinai. Ele estava lá no Monte Sinai. E de repente ele viu uma sarça ardente. Uma sarça que pegava fogo, mas que aquela sarça, aquele arbusto, ele não se consumia. E Moisés quis chegar para perto. Mas quando ele tentou fazer isso, Deus falou: olha, Moisés, não se chegue para cá, porque o lugar em que você está esse lugar aqui é santo, amados. Porque aquele que está aqui santifica esse lugar. Aleluia. Deus estava naquele lugar, então ele tornava aquele lugar santo. E você está aqui também, com a santidade precisa ser manifestada nesse lugar. Mas Deus já não chega para cá, Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Aí, amado, aí Moisés chega para lá e Deus fala assim: olha, eu ouvi a oração do meu povo lá no Egito, Moisés. Eu desci, aleluia. Glória a Deus. Quando você ora, Deus desce. Eu desci para livrar aquele povo. E Moisés, então, naquele diálogo com Deus, Moisés fala, aí Deus fala: Moisés, eu vou te enviar lá para o Egito para libertar o meu povo de lá. E aí Moisés fala: Senhor, eu entro no Egito, tudo bem, mas quando eu chegar lá, o que é que eu vou falar para aquele povo? Aí você fala que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu para você. O eu sou me enviou a voz. Aleluia! Nós acabamos de cantar um hino aqui muito bonito. Yahvé, Rafa, Elohim. Deveria ser El Shaddai. Mas pode ser Shaddai também. Esses são os nomes de Deus. Yahvé é eu sou. Falando do modo de existência de Deus. Quem que é o eu sou? O eu sou é aquele que existe e tem a existência em si mesmo. E não depende de ninguém para continuar existindo, mas faz com que todas as coisas dependam dele para existir. Mas também ele revela, amados, um Deus que se relaciona com o povo de Israel. Então, todas as vezes que o povo de Israel queria se dirigir a Deus, ele falava Yahvé, porque eles tinham um Deus que se relacionava pessoalmente com eles. Elohim é o Deus Criador. Então, quando um judeu ia chamar Deus de Criador, ele falava Elohim. Aleluia! Quando um judeu ia chamar Deus de Todo-Poderoso, ele dizia El Shaddai. Mas quando um judeu ia chamar Deus de Senhor, ele dizia Adonai. Adonai. E o Adonai, o Elohim, o Yahvé, são os nomes de Deus que ele se revela ao povo de uma forma especial, em alguns momentos específicos da história de Israel. Irmãos, Deus sempre vai se manifestar a nós em alguns momentos da nossa vida. E quando durante todo o tempo, não foi de hoje que eu estava, hoje eu só fui finalizar isso aqui, mas desde quando o retiro começou a se programar o retiro,
Deus começou a falar comigo, eu vou se manifestar na vida de muitas pessoas. Aleluia. Amado, você tem um Deus que se manifesta, aleluia. Se você clamar como o povo de Israel lá no Egito clamou, Ele vai se manifestar a você. Mas veja só, o que eu quero dizer para você nesse dia. Deus, a manifestação de Deus tem propósitos. Deus se manifestou a Moisés com um propósito específico. Glória a Deus. Ali, diante da sarça ardente, Deus se manifesta a Moisés para chamar a Moisés para uma tarefa de libertar e conduzir o povo de Israel. Você tem um chamado de Deus para a sua vida? Aí muitas vezes você está se preocupando, não se preocupe não precisa correr. Na hora que Deus quiser, Ele vai se manifestar. Não adianta você correr. Não adianta você fugir como Jonas. Não adianta você esconder como Adão. Na hora que Deus quiser te trazer onde Ele quer, Ele vai te trazer. Não adianta. Porque todas as vezes que Deus se manifestou na vida de Moisés, foi chamado para uma obra específica. E quando Deus tem um chamado na vida de um homem, de uma mulher, para a obra ministerial, para fazer alguma coisa para ele na casa dele, Ele vai se manifestar a você. E Ele vai chegar a você. Ele vai se manifestar a você. Aleluia! Deus é Deus que se manifesta, mas Ele tem propósitos. Ele não foi por acaso que Ele falou com Moisés lá na sarça ardente, não. O propósito de Deus em falar com Moisés era que Moisés fosse ao Egito e através de Moisés, Deus iria libertar o povo da escravidão, porque Deus havia ouvido o clamor de Moisés, o clamor do povo de Israel. Às vezes nós estamos aqui, num lugar como esse abençoado, Deus se manifestando desde sábado aqui de forma tremenda. Mas de repente, em algum lugar do mundo, tem alguém dizendo: Deus, nos envia um líder. Nos envia, Senhor, alguém para conduzir esta igreja. Ele vai se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. E todas as vezes que Deus se manifestou, irmãos, Ele não se manifestou por acaso. Ele tinha propósito. Na vida de Moisés, o propósito de Deus na vida de Moisés era que Moisés se levantasse e fosse, porque através dele Deus faria uma grande obra de libertação, libertaria um povo, e através de Moisés esse povo seria conduzido até próximo de entrar na terra de Canaã. Aleluia! Mas Deus se manifesta, irmão, não tem jeito. Os céus descem, Deus se manifesta. Quando o povo de Israel começa a caminhar pelo Egito, pelo deserto, a Bíblia diz assim, que durante o dia o deserto é muito quente, 50 graus, 50 graus alguma coisa, algo próximo do que nós experimentamos aqui no Mato Grosso. Lá do deserto, né? Pelo menos na temperatura, né? Tá. Tem que comer escorpião no deserto. Mas o fato, irmãos, que durante o dia, Deus, então, havia uma coluna de nuvem. Isso está em Êxodo no capítulo 13. Havia uma coluna de nuvem que vinha sobre o povo fazendo sombra, para que o povo pudesse caminhar. Eu até esse tempo atrás quis fazer uma ligação dessa sombra da nuvem com o Salmo 91. Lembra o que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem escreveu foi Moisés. E o cara que viu uma nuvem durante o dia fazer sombra para que o povo pudesse caminhar, Moisés. Mas eu não estou dizendo que ele chegou só para ele. Apenas hipoteticamente. Mas quando escurecia, irmãos, a temperatura do deserto não cai. E a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo que iluminava o caminho para que o povo pudesse caminhar. Para que eles pudessem caminhar ininterruptamente dia e noite. É interessante, amados, que tanto a coluna de nuvem como a coluna de fogo
eles mostravam algo. Deus estava presente, aleluia. Deus estava presente. Olha o que eu estou dizendo para você, Deus se manifesta com propósitos que as pessoas precisam compreender isso. Quando eles olhavam a coluna de fogo, quando eles olhavam a nuvem durante o dia, eles percebiam, eles sabiam que Deus estava ali. Então Deus agora se manifesta, a presença dele agora é manifestada de modo que todo o povo de Israel pode ver. Aleluia! Que Deus manifesta com a presença dele na sua vida, irmãos. Deus tem me falado muito que nesses dias tem pessoas que vieram a esse retiro porque você está dizendo assim: Deus, eu quero alinhar a minha vida com o Senhor. Tem pessoas aqui assim? Deus, eu quero alinhar a minha vida com o Senhor. Deus se manifesta mostrando que Ele está presente. O povo todo, o povo de Israel, quantas mil pessoas mesmo, Calil? 600 mil homens, e mais mulheres e crianças, 3 mil pessoas, 3 milhões de pessoas. Imagina, irmãos, toda essa gente olhando para aquela coluna de nuvem, para aquela coluna de fogo, sabendo que Deus estava presente. Depois que eles passam tudo ali no deserto, aí Deus fala: agora, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Êxodo 25, Deus fala assim: Moisés, construa um tabernáculo, porque a minha presença estará no meio do povo, aleluia. Então o tabernáculo, o povo olhar para o tabernáculo, lá estava o átrio, quer dizer, o pátio externo. Depois o santo lugar, onde ficava ali os pães da proposição, o candelabro. O que mais que ficava ali, irmão? Eu esqueci. Aí depois vinha o altar do incenso, aí vinha a cortina que era o véu, e atrás do véu estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus com o povo. Irmãos, mas Deus manifestou a presença dele de maneira visível. De alguma forma Deus dizia: olha, eu estou aqui. Eu quero dizer para você que de alguma forma Deus vai dizer para você que Ele está contigo, aleluia. Mas Deus vai fazer de modo que você não tenha dúvidas. Nesses dias Deus vai fazer algo, vai se manifestar na sua vida, de modo que você vai perceber que Ele está com você. Se você tem dúvida, se você questiona Deus, se você tem perguntado para Deus, se você está duvidando de Deus, Deus vai se manifestar para você entender que Ele está com você. Aleluia! Ele está conosco no deserto da vida. Aí, queridos, passado esse tempo, veio o templo, continua ali. Ainda a arca da aliança, depois o templo foi destruído. No ano 70, pelo imperador Tito, se não me engano. Mas antes disso, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Porque até então, a presença de Deus era visto em símbolo, em uma arca. Mas Deus mostrava que estava presente. Mas a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Na reconstrução do templo foi destruído pelos babilônicos. Aqueles que retornaram ficaram tristes. Aqueles judeus que conheciam o templo de Salomão, a pompa, a beleza, a riqueza do templo de Salomão, e agora eles têm um templo fraquinho. Sem tanto ouro como o primeiro templo que foi construído de Salomão. Mas aí o profeta, se não me engano, é Zacarias, diz, ou a Malaquias, ele fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí chega, sabe quem, irmãos? Jesus Cristo, aleluia. O versículo de Isaías, capítulo 9, verso 14, diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Que traduzido é o quê? Deus conosco. Então agora, Jesus é a expressão máxima do ser de Deus. Agora Deus está entre os homens, não é como um símbolo, mas pessoalmente, amados. Jesus é Deus presente no meio da humanidade. Aleluia! Aleluia! Olha só como Deus
vai manifestando a presença dele. E aí, quando Jesus Cristo morre, depois que ele ressuscita, aparece os discípulos. Lá em Mateus 20, 28, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Ouça Deus falar contigo. Jesus está com você todos os dias. É palavra dele, é promessa dele. Queridos, muitas vezes nós sentimos solidão, solitários, sozinhos, abandonados. Mas Jesus diz assim: eu estou com você. Você não está sozinho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus está com você. Jesus está com você. Aleluia! Deus sempre se manifestou, amados, de forma poderosa, de maneira que as pessoas podiam ver a sua presença. E Cristo é a revelação máxima dessa presença poderosa. Dessa presença poderosa. Deus sempre se manifestou com propósitos muito bem definidos. Você lembra do episódio do Monte Carmelo? Quantos lembram aqui o que aconteceu no Monte Carmelo? Quantos lembram daquele monte na Palestina, próximo do mar Mediterrâneo? Quantos lembram um profeta chamado Elias? Quantos lembram de 400 profetas de Baal? E qual era o desafio, irmãos? Qual era o desafio? Saber quem era Deus. Saber quem é Deus. E aí Elias faz um desafio com os 400 profetas de Baal. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um altar aqui, cada um coloca um novinho de saber em cima dele, corta ele, e então o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E a Bíblia diz, amados, que os profetas de Baal trabalham dia e noite, se retalhavam, e nada de resposta de Baal. Nada. Depois que eles se cansaram, Elias consertou o altar do Senhor. Às vezes você não está tendo resposta de Deus porque o altar não está consertado. A primeira coisa que Elias faz, irmãos, é consertar o altar, é alinhar o altar, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Alinhe a sua vida, conserte a sua vida, faça o seu altar do jeito que é para ser, e Deus vai se manifestar nele. Você quer a manifestação de Deus na sua vida? Conserte ela. Conserte. Mas se nessa noite você está ouvindo Deus falar contigo, Ele está te chamando para você consertar o altar, porque Ele quer se manifestar. Elias então clama a Deus e diz: Senhor, se tu és Deus, manda fogo do céu. E a Bíblia diz, irmãos, que eles colocaram o novilho sobre o altar, colocaram água em volta do altar, mas muita água, irmãos. E talvez você fale, pastor, mas qual é o sacrifício? A água. Porque Elias falou: vai chover 3 anos aqui e pronto, acabou. Quando eles colocaram água sobre o altar, aí em volta do altar, derramaram água, correu água dos recos. Agora, quando Elias diz: Senhor, manda fogo, e a Bíblia diz que o fogo desceu do céu. Deus se manifestou, irmão. Você tem clamado ao Senhor por alguma manifestação dele na sua vida? Em que área da sua vida você quer que Deus se manifeste? Em que área da sua vida você quer que Deus faça algo extraordinário? Então conserte o altar, e Deus vai fazer, Deus vai se manifestar. E eu vim aqui dizer para você que Deus vai se manifestar na sua vida de forma sobrenatural. Clama a Ele, o clamor traz manifestação de Deus. Glória a Deus. Eu posso ir até a hora para o Wilson, do pé da janela?
Eu sei que você não está preocupado com o horário, não é verdade? Porque eu também não fico se preocupado com o horário, como é o culto. Por isso que eu falei, não, eu vou esperar, quando eles vierem. Aleluia! Olha, Jesus não estava preocupado. Fala para Jesus, fala, Jesus, eu não estava preocupado com o horário do início do culto. Jesus, eu também não estou preocupado com o horário que o culto vai terminar. Aleluia! Adora o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Eu estou brincando, não? Eu me preocupo que você seja muito sóbrio para me entender nessa noite. Glória a Deus, amém? Olha só, irmãos, Deus então ele se manifesta de forma individual. Diga comigo, Deus se manifesta de forma individual. Porque estava só Deus e Moisés. Ele se manifestou. Entra no teu quarto e clama ao Senhor, ele vai se manifestar a você de forma individual. Depois Deus se manifesta ao povo que estava dizendo, olha, a minha presença está com você. Depois Deus lá no Carmelo, quando Elias, o homem de Deus, clamou, Deus respondeu com fogo e se manifestou. Aleluia. Deus se manifestou. Mas Deus se manifestou também, como diz o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Falhou o HD aqui. Então é que está escrito lá, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito. Aleluia. Não sei o que você está lendo lá. É que eu tenho olhos. Tem hora a gente comete uns atos falhos. Deus se manifestou, irmãos, agora com um propósito de redenção. Aquele que foi manifestado na carne. Do que Paulo está falando, Timóteo, está falando da encarnação do Senhor Jesus, quando ele deixa a sua existência como Deus para assumir a forma humana. Entende? Olha só, o que Paulo diz em Filipenses 2, 5 a 10, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não se usurpou em ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, achando-se na forma humana, humilhou-se até a morte de cruz. Olha só, Deus se manifestou, irmão, para um propósito redentor, para resgatar o homem da condenação eterna. Por isso que João diz assim, olha, e o verbo se fez, e habitou entre nós. Quem é o verbo? Jesus é o verbo eterno. Aqui João está falando da eternidade do Senhor Jesus. O que é a eternidade de Jesus, irmão? Isso quer dizer que Jesus existia antes de qualquer coisa existir. Antes de qualquer coisa ser criada, Cristo já existia na forma de Deus, mas ele se manifestou, ele se tornou homem para morrer na cruz, para salvar a humanidade. Então, toda vez que Deus se manifestou, ele se manifestou com propósitos bem claros. E agora, no Novo Testamento, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que existia na forma de Deus, ele se torna homem para morrer na cruz, porque Deus, ele não morre. Aleluia! Mas Jesus, homem, se humilhou, deixou as suas prerrogativas, os seus privilégios, como Deus, não deixando de ser Deus, para assumir a forma humana, porque aí ele tinha condições de morrer em nosso lugar.
Você está aqui salvo. Quantos estão salvos aqui levantando? Você tem certeza? Você tem certeza? Tem uma dúvida no seu coração? Não, né? Tem certeza que você sabe João 6,68. Jesus tem palavra de vida eterna. Eu sei que você conhece João 10, 28 a 30. Jesus falou: eu te dou a vida eterna e nunca vai perecer. Eu sei que você conhece João 6, 46. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então você não está falando isso aí. Você está careca de saber. O seu coração está firme no Senhor, amém? Quando o coração está firme em Jesus aí, aleluia, glória a Deus. Então agora, Deus, nos últimos tempos, Deus se manifesta, irmãos, através da pessoa de Cristo. Deus habitou entre nós, quando João fala assim, ele e o Verbo se fez carne, significa que Jesus Cristo assumiu plenamente a humanidade. Ele era homem como nós, com todas as limitações físicas, psicológicas, emocionais, tudo ele tinha, as características que nós homens temos. E por que ele fez isso, irmãos? Além da redenção, ele se identificou conosco. Já pensou você chegar lá no céu e falar: Deus, o Senhor não sabe o que é morar no mundo? Aí Deus falou: pois eu vou me tornar um homem. Uniu-se a natureza humana e a divina. A natureza humana não absorveu a divina, e nem a divina a humana. As duas estavam juntas e distintas uma das outras. Aleluia! Como ele sobreviveu, eu não sei, irmãos, porque a Deus é mistério. Até onde eu posso saber, eu posso, onde eu não posso, eu não posso. Mas o fato é que agora Deus, Jesus Cristo, aquele que existia como Deus, se torna homem, o Verbo se fez carne, humano, como eu e você, ele entende você. Ele entende as suas tentações. Ah, pastor, graças a Deus. Mas ele entende a sua tentação e ele pode te livrar. Diz Hebreus capítulo 4 que nós temos um sumo sacerdote que agora está no céu, que um como nós, que foi tentado, mas nunca pecou. Então quer dizer que Jesus pode te dar vitória sobre o pecado. Aleluia. Jesus conhece tudo que nós passamos. Ele conheceu. Ele viveu. O profeta Isaías diz que ele é homem de dores. Você já sentiu dor na sua vida? Dores físicas, dores traumáticas. Você já sentiu? A Bíblia diz que ele era desprezado. Isaías diz que ele era desprezado. Quando já foi desprezado aí? Irmãos, eu já passei muito desprezo na minha vida. Eu vou contar para vocês aqui, mas espero que ninguém tenha risada. Senão eu vou pedir para o povo descer. Aleluia! Estamos comprometidos? Irmãos, eu vou falar para vocês, não contem para ninguém, mas eu era o craque do futebol de salão. Irmãos, você começou a risada agora, mas depois. Eu era o craque, irmãos. Eu estava lá na beira da quadra, lá no mar, levando uma sardinha, ó. Na grossura desse verbo aí, ó. Aí eu falei: não, fulano, venha. Aí eu, fulano, entra aqui. E a outra. Aí tinha mais dois aqui: fulano, venha. E a outra, eu estou aqui. Fulano. Aí o outro, eu estou lá. Ó, fulano, vem. E eu olhava para trás, mas não tinha ninguém mais. Prometendo comigo. Você já sofreu desprezo na sua vida? Só porque era perto, irmão, desprezado. Você já foi desprezado alguma vez? A Bíblia diz que Jesus já foi desprezado. Homem experimentado no trabalho. Jesus era muito trabalhador. E tem gente esperando o mundo morrer em barranco para você morrer encostado. Ele se tornou como de nós, Deus se manifestou, irmão.
O céu desceu, aleluia! O céu desceu. Deus se manifestou nesses dias para que nós então conhecêssemos a salvação em Cristo Jesus o Senhor, aleluia. Você pode dar glória a Deus, aplaudir o Senhor e falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor se manifestou com um propósito redentor. Aleluia. Então você fala: pastor, mas que tem a ver isso comigo? Você está salvo por causa disso. Isso tem tudo a ver conosco. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você entende, amado? Então Deus, todas as vezes que Ele se manifestou com propósitos muito bem definidos. Quando foi chamado Moisés, Ele se manifestou a Moisés. Se Ele tem um chamado para você na sua vida, Ele vai se manifestar para você. Em particular. Talvez você esteja esperando: eis que te digo. Deus pode fazer diferente. Não que Deus não faça assim. Faz. Mas Ele tem um chamado na sua vida, Ele vai manifestar a você. E você vai entender o propósito. Deus está presente conosco. Toda a vida Deus manifestou a presença dEle. No Velho Testamento, através de coluna de nuvem, coluna de fogo, a arca da aliança, e por fim, através de Jesus Cristo. Deus se fez presente no meio da humanidade, em carne e osso. Jesus se manifesta. Ele, sendo Deus, Ele se torna humano, se manifesta, se torna humano com um propósito de redenção. E por isso é que nós fomos alcançados. Aleluia! Você foi alcançado. Eu fui alcançado. Somos salvos. Temos a vida eterna pela fé na pessoa bendita do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você nessa noite. Yahvé, Alfa, Elohim, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos a glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Eu quero nesta noite, amados, fazer algo aqui. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos que de alguma forma Deus se manifeste. E quando eu falei com vocês sobre teofania, manifestações visíveis da parte de Deus através de fenômenos naturais, eles não podiam ver a Deus, mas podiam ver as suas manifestações. Nós não podemos ver a Deus, mas Ele se manifesta. E o meu desafio aqui nessa noite é falar para você que Deus se manifesta. E quando Ele se manifesta, Ele tem propósito. E muitas vezes na nossa vida, nós precisamos ver uma manifestação de Deus para nos tirar a dúvida, para nos mostrar a direção, para acalmar nossos corações, para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para tirar a nossa incredulidade. O meu desafio nessa noite é convidar aqui à frente pessoas que precisam e que querem ver alguma manifestação de Deus na sua vida
por causa de alguma coisa, para algum propósito. Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse algo que eu pudesse ver com meus olhos. Agora escuta o que eu vou dizer, irmãos. Um dia, uma pessoa falou: não vou participar mais de culto onde profeta fala com um, profeta fala com o outro, profeta fala com o outro, e não fala comigo nada. Às vezes tem pessoa do meu lado, Deus fala com ela, mas não fala comigo. E Deus falou para mim assim: sabe por que eu não falo com essa pessoa? Através de outras pessoas? Porque quando eu quero, eu falo direto com ela. Aleluia! E nós que privilégio! Levanto de cantar. Deus fica para olha, Rosana, eu estou aqui. Mas Deus usa o homem, você que usa. Mas muitas vezes Deus fala diretamente com você. Ele pode se manifestar. Deus, eu preciso. Eu preciso. Como o povo de Israel viu muitas vezes Deus se manifestar de forma visível. Através de alguma coisa que Deus vai fazer, você vai entender que é Ele que está fazendo. Pessoas que fazem prova com Deus. Como chama o nome daquele rapaz que fez uma prova com Deus? Colocou lá um pouco de algodão lá no sereno. Gideão, né? Deus, se chover em cima desse algodão aqui, amanhã cedo ela amanhecer tudo molhado e em volta seca ao chão. Amanheceu outro dia, estava assim. Aí falou: Deus, agora eu vou fazer outra prova. Se chover em volta e aqui nesse algodão está morrelando, não estivesse seco, então o Senhor mandou outro dia tudo molhado em volta e só aquele lugar seco. Você que tem feito prova com Deus, eu quero orar com você. Eu preciso de uma manifestação do Senhor. Deus tem propósito de se manifestar na sua vida. A glória neste lugar. Algo grande vai acontecer. Se você quiser, venha. O nosso Deus é Deus que se manifesta. Quando o profeta Elias clamou, ele se manifestou. Sobrenatural. Levante a sua mão e adore. Levanta a sua mão, querido. Por que você tem medo? Tem receio? Levanta a sua mão e adore Ele. Se manifestará. Veja isso como uma verdade. Aleluia. Em que área da sua vida você quer que Deus se manifeste? Ah, pastor, eu estou confuso com muitas coisas. Deus tem uma direção para você. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus tem uma direção para você. Você precisa da resolução de um problema. Deus se manifesta e resolve. Eu quero chamar você para frente, que eu quero orar com você por uma manifestação de Deus. Fala para ele que você sente ele nessa noite neste lugar. Algo grande vai acontecer. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Levante a sua voz agora. Deixa
se manifestará. E a fé, mais uma vez, depois da mordida. Aleluia! Amados, eu não falei aqui na mensagem por causa do nosso tempo, mas Deus me fez recordar aqui que eu preciso falar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os 9 dons espirituais. E muitas pessoas confundem dom espiritual com talento. Talentos são habilidades naturais. Mas dom espiritual é manifestação do Espírito Santo. Dom espiritual, irmãos, é manifestação do Espírito Santo. Por isso que 1 Coríntios capítulo 12, versos 5, 6 e 7 fala: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, conforme o Espírito Santo distribui a cada um que quer. É o dom de línguas, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de discernir espíritos, dom de operação de maravilhas, dom da palavra do conhecimento. E quantas vezes você já manifestou os dons espirituais do Senhor? Quantas vezes o Espírito Santo já falou através de você? Porque você tem um dom espiritual. Mas isso está quieto. Isso se apagou na sua vida. Parece que secou. Parece que é como uma fonte que secou. Mas eu quero dizer para você nesta noite que ainda o Espírito Santo quer manifestar através da sua vida. E Jesus Cristo falou que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E ele estava falando do Espírito Santo que haveria de habitar em nós. Se essa palavra tem falado com alguém nessa noite, ou com vocês, para aqueles que não têm manifestado os dons espirituais, o Espírito Santo tem se manifestado através de você. Eu quero que você venha para frente. Tem uma música que até o pastor Prever cantava muito, que ele era seco como um deserto, uma coisa assim. Me tornei em servidão do deserto, essa palavra que ele usava. Pode continuar essa mesma música aí. Pode continuar essa mesmo. Yahvé, é Yahvé, eu sou. E às vezes nós estamos assim, nós somos uma fonte seca. Mas o Espírito está aqui. Porque ainda do seu interior pode fluir o cheirinho da vida. Ainda o Espírito Santo pode se manifestar através de você. Se você acredita nessa palavra, saia do meu lugar e venha à frente, porque eu quero orar por você. De repente aquilo não vai acontecer, mas em algum momento ele vai se manifestar